Meus queridos, eu queria convidá-los para juntos nós fazermos a leitura no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 8 e 23. 2 Reis, capítulo 6, verso 8, nos diz assim: O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com os oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus manda dizer ao rei de Israel: envia e passa a tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. E o rei de Israel enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus havia lhe falado, de que tinha avisado, e assim se salvou mais de uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente, então chamou os seus servos, melhor dizendo, e perguntou: vocês não vão me dizer quem de nós está do lado do rei de Israel? E um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor falar no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubra onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei, e eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos de guerra e um grande exército. E chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que as tropas e cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu um monte que estava cheio de carros e carros de fogo ao redor de Eliseu. E eis que os sírios desceram contra ele, e Eliseu orou ao Senhor e disse: peço que firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse-lhe: não é este o caminho, nessa cidade, siga-me, e eu os enviarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. E quando eles chegaram em Samaria, Eliseu disse: Senhor, abra os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Ele respondeu: não os matem. Você mataria aqueles que fizeram prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes dê pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e ele o despediu e de volta para o seu senhor. E a parte de Samaria não houve mais investidas na terra de Israel. Nos detemos até o verso 23 do capítulo 6 de 2 Reis. Meus amados, esse texto é um texto muito belo, é um texto de cunho histórico, né? E que mostra de fato a guerra que existia entre os sírios, povo da nação da Síria, frente ao povo de Israel, que tinha como capital Samaria. E você observe que o comandante, o rei da Síria, questionava se existia alguém que estava traindo a sua nação, passando informações de guerra, informações bélicas para o exército de Israel. Se porventura Israel estava sendo
privilegiado por trás informações. E a gente vê que o povo da Síria diz, não é que Israel está sendo privilegiado, que alguém está levando alguma informação aqui, mas na verdade é porque existe um profeta lá em Israel chamado Eliseu, e aquilo que de fato você arquiteta no seu intento, no seu quarto de dormir, Deus revela a esse profeta. E ali o rei manda um grande exército para capturar Eliseu. E a partir daí eu queria ver com vocês algumas percepções que é pertinente para mim e para ti nesta noite. E a partir dessa percepção nós lembrarmos que a visão de Deus é uma visão transcendente. E qual o conceito de transcendência? É uma coisa que vai além, uma coisa que percebe além do visível, do palpável, do que é lógico. E aqui a gente tem uma visão dupla, uma visão em que, de um lado tem a visão do servo de Eliseu, que só enxergava o exército do inimigo, só enxergava as coisas ruins, e de outro existia a visão de Eliseu, a visão que Deus havia proposto para ele. E aí eu queria contextualizar conosco, no meio dessa guerra chamada pandemia, dessas guerras espirituais, emocionais, de todas as formas que acontecem sobre a vida do ser humano na atualidade. Eu quero saber com que visão nós estamos a comungar. Se estamos enxergando só com o óculo do pessimismo, de uma perspectiva puramente negativista, enxergando as coisas simplesmente numa perspectiva de morte, de destruição, de tragédia, e não vendo que Deus é capaz de sanar e de modificar qualquer quadro. E aí, meu amado, vamos ver a partir do verso de número 14, onde o rei envia uma grande comitiva para aprisionar de fato Eliseu. E diz o verso 14, diz que o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Além da grandiosidade daquele exército que foi capturar Eliseu, eu quero evidenciar com vocês a palavra quando eles chegaram de noite. E quantas vezes as lutas chegam na minha e na tua vida de noite, em momentos inesperados, em momentos de insegurança, em momentos em que nós não estamos percebendo, simplesmente não manda recado, não manda e-mail, não manda nenhuma visão, não manda algo de anúncio, mas simplesmente ela chega com ímpeto e deixa a gente sem chão, deixa a gente sem fundamento nenhum. E diz o texto que chegou de noite e cercou a cidade. Lembra de uma forma que diz, quando chega de noite, ou seja, um inimigo quando vem nos atacar, geralmente ele vem de noite, porque de noite é um momento que a gente tem uma visão turva, é uma coisa de inesperada, e justamente as lutas que acontecem sobre a mim e na tua vida, são situações inesperadas, são situações que simplesmente elas chegam, e nós nem nos damos conta que chegou, simplesmente só nos damos conta quando ela já chegou, e deixou a gente realmente, como eu disse, sem chão, sem pé, sem fundamento. E além de chegar inesperado, ela cerca a cidade. Vocês lembram que eu disse ontem e reitero hoje? As cidades eram geralmente cercadas porque eram cidades muradas que traziam uma certa segurança para aquelas pessoas que habitavam. E quantas vezes nós estamos cercados em nossas cidades, em nossas fortalezas, em nossas certezas de triunfo, mas mesmo assim, sendo cercados, nós somos totalmente inseguros, porque o exército do inimigo nos cerca e nós ficamos totalmente nas mãos dos mesmos. E aí, meu amado, a gente vê que o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que as tropas, carros e cavalos de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, olha a expressão de angústia, de dor do servo de Eliseu. Ele disse, ai meu senhor, que faremos? E aí eu quero mais uma vez me ater ao texto e pensar nessas duas palavras, e essa palavra tão pequena, com apenas de fato uma sílaba, com apenas duas letras, mas que em muito nos inquieta, onde ele diz ai.
Essa expressão é uma expressão de dor, é uma expressão de alguém que não tem o que fazer, é a expressão de alguém que de certa forma está em um estado de calamidade, um estado que está cercado, do momento em que não tem realmente o que fazer. E quando a gente expressa essa palavra ai, ui, geralmente está de fato associado a situações de catástrofe, de dor e de coisas similares. E aí o servo de Eliseu disse: ai, meu senhor, que faremos? Primeiramente a palavra ai e que faremos. E aí o que de fato eu posso me identificar com esse texto em muito. Primeiramente, estamos realmente nas expressões do ai, do ui, de dores. Dores não só físicas, mas dores emocionais, dores espirituais, dores das mais diversas. E aí, a partir dessas dores, nós nos damos conta dessa interrogação, deste questionamento crucial: que faremos? E aí me faz lembrar da situação em que o rei Josafá viu uma grande multidão, e ele olhava para a multidão e disse: não temos o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. Quantas das vezes nós não sabemos o que fazer? O que fazer diante de uma pandemia como essa? O que fazer diante de um câncer que vem de forma brusca? O que fazer diante de uma doença, de uma enfermidade, de um assalto, de uma crise no casamento? O que fazer diante de um filho que está na droga? O que fazer diante de tantas crises emocionais e espirituais? O que fazer? E aí simplesmente a palavra que soa em nosso coração é o ai, acompanhada como fez o servo de Eliseu: que faremos? E aí eu quero caminhar você mais adiante ao texto, para a gente ver respostas que nos levantam no meio das quedas, que nos faz erguer em meio aos golpes dessa vida, porque a vida por si só é o enfrentamento, meu amado. A vida por si só é momento de luta, de labuta, de guerra. A vida, ao nascermos, nós realmente, ao recebermos as boas-vindas nessa terra, nós recebemos uma palmada do médico, porque aquela palmada nos faz chorar para expandir o pulmão, o ar no pulmão, para a gente de fato respirar e viver. A vida por si só é feito de enfrentamento. Agora, eu e você, nós somos pegados de ímpetos, de surpresa, de noite, como diz o texto, e aí nós ficamos sem chão. E aí nós dizemos, como disse o servo do profeta Eliseu: ai, que faremos? Mas veja a resposta de Deus para a minha e para a tua vida nesta noite. O verso 16, Eliseu respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu entendia o que era o ai, Eliseu entendia que estava cercado, Eliseu tinha compreensão da dimensão do inimigo. Eliseu não disse que não existia o inimigo, que não existe o problema, que não existia a guerra. Ele reconheceu o problema, mas entendeu que de fato o Deus o qual ele servia era infinitamente maior do que o problema. O caminho meu e seu não é dizer que não existe o problema, não é dizer que não existe a crise, não é dizer que não existe o corona, não é dizer que não existe a pandemia, não é dizer que não existe o problema. As doenças existem e nós dizemos ai. Mas aí Eliseu vai além, é o indivíduo que tem uma percepção bem além, é o indivíduo que conseguia enxergar o que o outro não conseguia enxergar. E aí eu faço a pergunta a você: será se você consegue enxergar alguma coisa boa no meio dessa pandemia? Será se você consegue enxergar algo de Deus trabalhando no meio da humanidade? Na minha e na tua vida? Será se em dado momento, em um golpe que eu recebo, será se eu enxergo algo de benéfico, algo de pedagógico, algo de ensino da parte de Deus para mim e para a tua vida? E aí o texto deixa bem claro que ele diz: não tenhas medo, não temas. Por que você não deve temer? Porque no inimigo não existe, não é isso. Não deve temer, não é porque não existe tudo, não é isso. Mas ele diz: não temas, porque de fato maior
é o que está conosco do que o que está do lado de lá. E aí eu encorajo você a não temer, a não ter uma visão míope, a não ter uma visão restrita, a não ter uma visão simplesmente negativista e dizer tudo vai se acabar, né? Os profetas da miséria, os profetas que dizem não vai, olha, eu quero dizer a você que tudo está dentro do controle de Deus. De fato foge do meu controle, de fato eu sou inquieto, você é inquieto, nós somos ansiosos, mas Deus diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É isso que a gente tem que entender, é isso que a gente tem que perceber. Eliseu tinha uma visão de Deus, Eliseu tinha uma visão transcendente, Eliseu tinha uma visão de fé, Eliseu tinha a mesma visão que teve Moisés saindo do Egito como vendo o invisível, lá na carta aos Hebreus. E é essa visão que a igreja tem que ter, não é a visão que de fato o mundo está a se acabar, não, é Deus moldando a mim e a tua vida, é Deus quebrando a mim e a você, é Deus fazendo dizer a mim e a você que tudo pode se acabar na nossa perspectiva, mas jamais se acabará na perspectiva de Deus. E aí ele prossegue dizendo, o profeta Eliseu, ele prossegue orando dizendo: Senhor, peço que abras os olhos dele para que veja. Ou seja, olha a percepção, olha o quanto Eliseu é profundo. Diz: olha, dê visão é servo, faça que ele enxergue a percepção real, transcendente, que vai além. Nós estamos hoje em guerra. Ah, pastor, guerra em quê? Guerra contra o inimigo que nós não vemos. Nós lutamos contra um vírus que é invisível ao olho nu. Que eu quero mostrar aqui a você que nem tudo que a nossa mente está vendo, os nossos olhos estão vendo. De fato, a vida vai além do que nós estamos vendo, apalpando, sentindo. Quando você estuda a estrutura do cosmos, do mundo, da dimensão das estrelas, a gente vai ver que a gente chama 70% do que de fato nós vemos é a escuridão. Mas aquela escuridão é tida como chamando massa escura. É algo que você de fato, ela existe, mas você não consegue ver. Só se tiver uma luz infravermelha, numa perspectiva bem além. Ou seja, o que muitas das vezes existe coisas que eu não consigo ver. E qual é a moral da história que eu quero dizer a vocês? Que existe um mundo físico, esse mundo que nós estamos com medo disso, daquilo, mas além do mundo físico existe um mundo espiritual, existem anjos, demônios, existe Deus soberano, existe um mundo transcendente, existe um mundo de uma guerra espiritual, e é isso que eu quero mostrar aqui a você. A gente muitas vezes não vê isso, mas existe uma coisa muito superior, além daquilo que nós estamos visivelmente vendo. E aí eu quero que você encoraje e não enxergue só numa perspectiva, numa visão, numa cosmovisão de que você está vendo de forma palpável, mas vê de uma perspectiva altamente transcendente. E aí Eliseu diz: olha, Senhor, abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, ele viu o monte que estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Aquele moço só enxergava o exército da Síria, e a partir dali Deus fez ele enxergar que ao redor de Eliseu existiam carros de fogo e cavalos. E é isso que eu quero dizer aqui a você. A mesma carruagem de fogo que de fato separou Eliseu e Elias, né? E levou Elias em um redemoinho, é o mesmo que estava a proteger Eliseu, é o mesmo que está protegendo a mim e a você. Nós não estamos só, aparentemente nós estamos na mesma visão do servo. Ai, é de noite, estamos só, estamos perdidos, mas lembre de uma coisa, que tem uma visão transcendente. Devemos ter uma percepção do mundo além daquilo que de fato é palpável aos nossos próprios olhos. E ele enxergou, passou a entender
que Deus estava cercando a vida de Eliseu. E eu quero dizer a você que Deus me cerca com muralhas de fogo. Deus te cerca. Deus cerca aqueles que confiam nele. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e os livram. Se de fato existe ao nosso derredor o nosso inimigo, mas mais próximo que nosso inimigo, existe ao nosso redor os anjos do Senhor a nos guardar. Portanto, eu quero dizer a você, não fique simplesmente atrelado a uma percepção negativista. Deus é o Senhor que está no comando de tudo. E aí vamos caminhando, e aí você vê, meus amados, que lá na frente é o mesmo Deus que faz abrir a visão do servo de Eliseu. Simplesmente Eliseu diz: olha, Senhor, cega a visão do inimigo, e conduziu aquele exército para a capital de Samaria. E quando chega lá, simplesmente Israel, na capital de Samaria, que era de fato Samaria, a capital de Israel, e chega simplesmente e coloca aquele exército diante daquela capital. E quando eles abrem os olhos, estava em plena capital. E o rei diz: olha, vamos matar esse exército. Não mate, dê comida, dê bebida e envie eles de volta. E aí, por fim, toda aquela guerra foi apaziguada, né, a partir de uma percepção, de uma visão que de fato, ora Deus dava visão, ora Deus fazia cegar. Para os que de fato estavam com uma visão humana, ele fazia cegar. Para aqueles que não tinham visão de Deus, ele passava a dar a visão de Deus. E aí eu queria encerrar aplicando a você esse texto, dizendo de fato que nós juntos verdadeiramente não possamos enxergar só com uma visão humana, uma visão materialista, uma visão humanista, mas uma visão metafísica, uma visão de fé, uma visão que eu mesmo não estou entendendo, não tendo o que fazer, mas entendo que Deus é o Senhor da história. Ele não simplesmente fez a história, mas Deus ele não só fez, mas ele dá os pormenores, os contornos da minha e da tua história. Portanto, jamais vamos deixar que o desespero, que o desânimo venha reinar no meu e no teu coração. Mas eu quero dizer a você, tenha a visão que Deus deu a Eliseu, uma visão transcendente, uma visão que vai além e além da perspectiva humana, uma visão que nos faz crer no impossível, uma visão que nos faz sonhar, mesmo que tudo diga o contrário, porque o nosso Deus é perito em fazer milagre, em fazer realmente o impossível acontecer. Portanto, descanse nele, porque só nele podemos enxergar bem além. Deus te abençoe e que verdadeiramente nós possamos andar na visão de Deus para a minha e para a tua vida. Amém?